Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República exortou hoje as Forças de Defesa e Segurança a estarem em prontidão combativa, por forma a defender a soberania, a integridade territorial do país. Numa mensagem por ocasião do empossamento de novos comandantes do Exército, Filipe Nyusi falou da tensão política e exortou a Renamo a abandonar as armas. Numa cerimônia de patenteamento de novos oficiais superiores da polícia e de tomada de posse de novos comandantes de alguns ramos do Exército, o Presidente da República e comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança renovou as palavras de ordem para as tropas nacionais. A vossa atividade militar deve ser uma prática constante e, por via disso, defenderem de forma vigorosa os direitos humanos, sobretudo o direito à vida e as liberdades fundamentais do homem, defender a nossa soberania. Orientamos-vos a elevarem um grau de prontidão combativa, de modo a garantirem o controle eficiente e eficaz de cada metro quadrado deste território e cada milha do nosso mar e ar. Filipe Nyusi falou também da atual situação política e militar no país. Reiterou o diálogo como a solução da tensão prevalecente e voltou a exortar a Renamo para abandonar as armas. Estamos num Estado democrático e de direito, por isso não devemos abrir espaço para uma convivência dualista, por um lado partidos civis e por outro lado partidos armados. O governo continuará na busca incessante de tranquilidade completa em todo o território nacional, numa base de diálogo permanente e produtivo, única via para o desenvolvimento e a convivência harmoniosa entre os moçambicanos. O Presidente da República condenou os ataques dos homens armados da Renamo, prevalecentes no centro do país, realçando que estão a comprometer o transporte de pessoas e bens para dentro e fora do país. O governo está consciente de que o soar das armas não é o caminho certo para a busca da paz e sempre defendemos o diálogo. Estamos igualmente claros que as incursões com recurso a armas não devem servir de mecanismo para forçar o governo a consensos inconstitucionais que ferem os princípios democráticos. O povo não pode ser feito refém para se alcançar o poder. Os países vizinhos não devem ganhar ódio contra os moçambicanos, porque um grupo localizado ataca os seus bens quando transitam por Moçambique. Refira-se que ao nível do Exército tomaram posse Lázaro Menete para o cargo de comandante do Exército, o Major-General Messias Neposo para o comandante da Força Aérea, o Contra-Almirante Eugênio Muatuca para o comandante da Marinha de Guerra, Eugênio Mussa para o comandante do Serviço Cívico e o Brigadeiro Francisco Mataruca para vice-comandante do Instituto Superior de Defesa e Segurança Armando Emílio Guebuza. O Banco de Moçambique voltou a aumentar as taxas de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez, desta vez para 14,25% e a facilidade permanente de depósitos para 7,25%. O Banco Central manteve, no entanto, o coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional em 10,5% e estrangeira em 15%. O banco decidiu aumentar as taxas diretoras pelo fato das projeções de curto e médio prazo apontarem para a desaceleração da atividade econômica e persistência da pressão feita pela subida generalizada de preços de produtos e serviços básicos. O Banco Central justifica ainda a subida das taxas de juro com a contínua pressão cambial resultante da suspensão da ajuda externa pelos parceiros de cooperação e prevalência da tensão político-militar. Segundo o Banco de Moçambique, estes fatores concorrem para que no curto e médio prazo os fundamentos macroeconômicos estabelecidos sejam afetados. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique revelou ainda que no mês de maio o saldo das reservas internacionais líquidas reduziu em 80,3 milhões de dólares para 1,713,8 milhões de dólares. O desgaste das reservas em moeda estrangeira do Banco Central resultou essencialmente das perdas cambiais líquidas, assim como das vendas de moeda estrangeira efetuadas pelo Banco de Moçambique para importação de combustíveis líquidos, alimentos e medicamentos. O saldo das reservas internacionais brutas correspondeu a 3,1 meses de cobertura das importações de bens e serviços não fatoriais, excluindo os grandes projetos
e 2,4 meses, se incluídos os grandes projetos. Em maio, o valor de pagamento do serviço da dívida pública externa totalizou 30,5 milhões de dólares. A China perdoou mais de 273 milhões de meticais da dívida moçambicana sem juros, cujo prazo de pagamento expirou ano passado. Em 3 acordos rubricados esta segunda-feira, a China também compromete-se em abrir mais de 200 furos de água e apoiar a agricultura. Os governos dos dois países não apresentaram o total da dívida que Moçambique tem com a China, país que, à luz deste acordo, perdoa uma dívida avaliada em mais de 273 milhões de meticais, vencida no ano passado. Para a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, o perdão da dívida acontece em um momento particularmente oportuno, podendo aliviar os encargos numa altura de instabilidade econômica. A decisão de perdoar parcialmente a dívida dos créditos sem juros, que irá minimizar pressão sobre os serviços da dívida pública de Moçambique e contribuirão na materialização dos objetivos plasmados no plano quinquenal do governo, particularmente neste momento importante de desafios que se colocam no país. Moçambique é um país que deve continuar a captar investimentos para o desenvolvimento econômico. Temos confiança que o desenvolvimento se vai concretizar e o governo chinês está disposto a colaborar no sentido de apoiar as áreas econômicas e comerciais. O acordo tripartido, que além dos governos de Moçambique e da China, envolve a Fundação Bill e Melinda Gates dos Estados Unidos da América, prevê apoiar a produção agrícola. O acordo tripartido na área da agricultura irá incidir na investigação científica, demonstração e promoção de tecnologias agrárias, avícola, pecuária, capacitação institucional, envolvimento de pequenos produtores, bem como o agroprocessamento e o desenvolvimento da cadeia de valores. Já o acordo rubricado com a vice-ministra da Agricultura e Segurança Alimentar, Luísa Mack, prevê a construção de 202 furos de água para abastecer as zonas mais afetadas pela seca, no investimento ainda por calcular. O embaixador da União Europeia em Moçambique defende maior independência da Polícia de Investigação para permitir investigações mais profundas. O embaixador falava hoje em Maputo após reunir-se com a Procuradora-Geral da República. Bem-vindo à Procuradoria-Geral mais uma vez. Foi desta forma que Beatriz Buchile, Procuradora-Geral da República, recebeu o embaixador da União Europeia para abordar questões ligadas ao combate à corrupção. O encontro decorreu à porta fechada e, no final, apenas o embaixador da União Europeia falou à imprensa. O diplomata disse que a Polícia de Investigação Criminal deve ter maior independência para poder fazer investigações mais profundas. Falamos sobre a corrupção. Falamos sobre a falta dos meios, recursos financeiros e também equipamento. Falamos da necessidade de assegurar que a PIC seja mais autónoma na sua atuação. Falamos do papel da Procuradoria da República de assumir um papel ativo na luta contra a corrupção. Como não podia deixar de ser, a dívida pública também mereceu destaque no encontro. Eu penso indispensável dar o máximo grau de transparência para o público moçambicano, mas também a comunidade internacional, para que a confiança seja reestabelecida. E discutimos com o governo medidas. Eu penso agora acaba o governo de propor medidas mais apropriadas para restaurar esta confiança. A União Europeia reiterou que a decisão de voltar a injetar dinheiro no orçamento do Estado vai depender das conclusões do Fundo Monetário Internacional, cuja equipa técnica deverá desembarcar em Maputo ainda esta semana. Celebra-se hoje o Dia Mundial de Consciencialização do Albinismo. Em Moçambique, a data é assinalada num ambiente de medo e tristeza devido aos raptos, assassinatos e discriminação que os albinos sofrem no dia a dia. É um ambiente de terror, é um ambiente desconfortável, não há um conforto aqui. Estamos a perceber que há uma perda de valores morais na nossa sociedade.
O combate à discriminação e as crenças supersticiosas que levam a raptos e morte de pessoas albinas são os principais desafios que a sociedade moçambicana enfrenta nos dias que correm. Em comemoração do Dia Mundial da Consciencialização do Albinismo, que se assinala esta segunda-feira, a Associação de Defesa dos Albinos, a Albimose, fez uma exposição fotográfica visando consciencializar a sociedade sobre a necessidade de não discriminar os albinos. Na ocasião, o governo disse que o rapto de albinos é uma violação dos direitos humanos e anunciou a implementação de um plano multissetorial de consciencialização sobre o albinismo. É preciso dizer que é um plano de médio prazo, estamos a falar de 3, 4 anos, mas com ações também imediatas. E ações imediatas nós falamos necessariamente aquelas ações que, na verdade, vão ajudar muito para que esta situação possa, de facto, ser digamos, atacada ou combatida, que é ações de divulgação, em primeiro lugar. Porque, afinal de contas, a primeira ação que eu penso que deve ser feita para qualquer atividade é o conhecimento. Nós temos que ter conhecimento daquilo que nós, na verdade, estamos a fazer. Este conhecimento vai ser no sentido, primeiro, de divulgar aquilo que é legislação internacional e mesmo nacional, que as próprias pessoas com albinismo e outras podem se apoiar para que tenham os seus direitos garantidos. Moçambique tem vivido uma onda de raptos e assassinatos de albinos que afeta em particular as províncias do centro e norte do país. O ministro da Educação defende maior proteção às pessoas portadoras do albinismo. No Ministério da Educação, Jorge Ferrão recebeu hoje mais de 20 crianças albinas e disse que nunca, ao longo de décadas, nos encontramos tão impotentes para travar a perseguição contra os albinos. No aspecto materno-infantil e crianças à vontade, curiosas e interativas. É assim como se comportaram as mais de 20 crianças albinas recebidas esta segunda-feira pelo Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano. Não faltaram abraços, fotografias e exibição de talentos. Água pra regar o amor que o mundo está querendo ser. Paz, a gente quer muito mais. Tal como outras crianças, estas têm sonhos comuns. Querem estudar e contribuir para o desenvolvimento do país. E o que é que tu queres ser quando cresceres? Eu quero ser advogada. Por que queres ser advogada? Porque também quero fazer meu futuro. Doutora, motorista, polícia. Mas os sonhos destas crianças estão ameaçados pela perseguição e assassinatos de albinos para fins obscurantistas. Não sei se as penas terão que ser mais duras, mas tenho a certeza que o trabalho preventivo e de explicação sobre esta condição biológica deverá fazer parte do nosso dia a dia. A vizinha Tanzânia, que tem a maior população de albinos do mundo, é o país onde mais se caça e mata este grupo de pessoas. Jorge Ferrão desconfia que o crime vem daquele país. Até na própria Tanzânia, quando os assassinatos ficaram fora do controle, foram tomadas medidas muito severas e muito duras, incluindo a pena capital. Não admira, portanto, que muitos que operavam e cometiam estes crimes na Tanzânia se tenham transferido para Cabo Delgado, Nampula e agora se espalha um pouco por outras províncias do nosso país. O jornalismo e as artes podem ajudar a transformar as mentalidades. O músico Stuart Sukuma e o diretor adjunto de informação da SOICO, Boaventura Mucipo, defendem que é preciso desconstruir os mitos através da educação. Que nós temos mais preconceitos sobre os albinos do que um conhecimento científico e real daquilo que causa o albinismo. Ou seja, nós dominamos mais o mito que existe sobre os albinos e menos a ciência daquilo que provoca o albinismo. Daí que eu penso que o grande desafio é o desarmamento das nossas mentes. Mas falta uma componente muito importante, é a componente educativa de uma forma normal. Novelas, programas de televisão. Estima-se que existem cerca de 20 mil albinos em Moçambique, dos quais 17 mil são crianças.
Nos últimos tempos, quando se fala em albinos, nos vem à mente perseguição, atrocidades e até mortes. Mas a STV fala hoje sobre personagens que fazem parte da estatística de 20 mil albinos do país, que são tão normais quanto extraordinários como qualquer outro ser humano. Quebrou barreiras em todas as esferas sociais, na escola e a nível profissional. Humilde e simples. Esta Laurinda tem 28 anos de idade. A Laurinda é uma menina simples, batalhadora e arriscaria dizer humilde. O seu dia inicia mais cedo. A preocupação pela aparência faz parte do seu pacote identitário. A jovem diz ter tido uma infância igual a muitas outras crianças. Acordo sempre, com a expectativa de querer conseguir vencer os obstáculos que por um ou outro motivo não consegui vencer no dia anterior. Os desafios da vida provaram desde logo cedo que é capaz de vencer o estigma e viver normalmente. Sempre fui rodeada por pessoas que nunca me discriminaram, que me aceitam, sempre me aceitaram do jeito que eu sou. Fato que não impediu de estudar, fazer amizades, de conhecer pessoas, de trabalhar e o mais essencial, de viver. Graças a Deus, a faculdade está a correr bem. A nossa equipa segue o seu trajeto. Cerca de 30 km de chapa separa sua casa do local de trabalho. Há 5 meses foi admitida como despachante aduaneira nesta empresa. Quando admitimos a ela na empresa, foi por perceber a capacidade dela de resolver os problemas para ontem. E colocamos a ela exatamente para dar esta dinâmica. E vemos que ela dá esta dinâmica, dá resultados concretos e palpáveis. O albinismo é uma condição rara, genética e não contagiosa, caracterizada pela falta de pigmentos na pele, nos cabelos e nos olhos. Muitas das vezes o que acontece, os albinos autodiscriminam-se. Então, a dada altura em que a gente se autodiscrimina, já não damos espaço para o outro poder ter uma opinião diferente, porque a gente já incutiu lá aquela que é a autodiscriminação. Eu acho que esse deve ser o primeiro princípio. Amon enfrentou diferente esta dura realidade. Foi com a sua postura que ia anulando as atitudes agradáveis das quais era alvo. Eu talvez era a pessoa que mais puxava as pessoas para entrarem no meu mundo do que eu no mundo delas. O sonho de ser um grande empreendedor tem o ajudado a ignorar o preconceito, o estigma e a discriminação. É mestre de cerimônias e DJ. Amon vive com a mulher e o filho de 3 meses de vida. Na vida já tive vários momentos marcantes. Um deles foi o mais recente possível, que foi o nascimento do meu filho. Acho que foi um dos momentos mais marcantes que eu me recordo. Acho que foi uma das melhores coisas que me aconteceu nestes últimos tempos, porque os tempos estão difíceis, mas quando a gente acorda e vê aquela criança olhar, a sorrir para nós, é uma alegria que acredito que não tem preço. O apoio não vem somente dos seus pais. A sua parceira é também peça fundamental no processo de encorajamento diante de ameaças na sociedade. Eu procuro apoiar sempre e incentivar, porque acredito que a pigmentação não é um limite. Então, se ele quiser fazer, se ele quiser, ele é capaz. É ser feliz. Para nós, o que importa é ser feliz, estar junto. Independentemente de onde, quando, como. Eu acho que isso já conseguimos, né? Já somos. O presidente da República, Filipe Nyusi, manifestou preocupação com o índice de criminalidade contra pessoas albinas do país. Na data em que se celebra o Dia de Reflexão em prol do albinismo, o chefe de Estado exortou as forças de defesa e segurança a combaterem de forma firme todo o tipo de crime contra os albinos. Gostaria de lembrar a todos os moçambicanos sobre a celebração hoje do Dia Mundial de Consciencialização sobre o Albinismo. Para o efeito, somos chamados, todos nós,
a consciência de que a primeira missão nossa na defesa da pátria é a defesa das pessoas sem discriminação e sem estigmatização. Temos de nos dar as mãos e repudiarmos com vigor e perseguição aos raptores e também aos atos de assassinato dos albinos nas nossas comunidades. Aproveitemos este dia para refletir sobre isso, uma reflexão que deverá ser contínua e permanente. Mais de 40% de crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crónica no país. Para combater o problema, o Ministério da Saúde lançou hoje uma estratégia de comunicação que visa mudar os hábitos alimentares nas comunidades. O setor da saúde na Zambésia acaba de confirmar a existência do vibrião colérico ao nível da cidade de Quelimane. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo respectivo diretor provincial. Nos últimos 4 dias, 40 pacientes deram entrada no centro de tratamento de cólera. Dos casos, 29 pacientes foram diagnosticados a chamada doença das mãos sujas. E nós enviamos 11 amostras de doentes que estavam internadas no nosso centro de tratamento de doenças diarreicas. Dessas 11 amostras, 7 foram positivas para o vibrião colérico. Neste âmbito, nós temos mais de 50% das amostras positivas que nós enviamos a Maputo. Isto quer dizer que nós estamos com um surto de cólera ao nível da cidade de Quelimane. Nas últimas 24 horas deram entrada 12 pacientes com diarreia e vômitos com desidratação moderada grave, dos quais 4 já tiveram alta. E neste momento existem no nosso centro de tratamento de cólera 14 pacientes e um cumulativo de 29 pacientes. Os primeiros casos da doença, de acordo com este responsável que falava a jornalistas, foram diagnosticados em crianças. E apelar à nossa comunidade para chamar a atenção às nossas crianças para lavar as mãos antes de comer. Isto é muito importante para evitar também o ciclo da transmissão da cólera de diarreias agudas. Daí que nós devemos chamar a atenção às nossas crianças para a implementação de medidas de prevenção. E este surto, este segundo episódio, começou nas crianças. O deficiente sistema do saneamento do meio, chuva que nos últimos tempos tem vindo a cair na urbe, são apontadas como as principais causas da eclosão do surto da cólera em Quelimane. Pois bem, devemos acompanhar o apontamento de reportagem que dá conta de que o Ministério da Saúde decretou o surto de cólera em Quelimane, portanto a província da Zambésia. Agora sim, vamos olhar para a desnutrição naquela província. Mais de 40% de crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crónica no país. Para combater o problema, o Ministério da Saúde lançou hoje uma estratégia de comunicação que visa mudar os hábitos alimentares nas comunidades. O instrumento abrange na fase inicial 5 províncias, onde o Ministério da Saúde vai fazer campanhas de sensibilização sobre a necessidade de mudança de hábitos alimentares. A Ministra da Saúde foi quem dirigiu o evento e destacou a necessidade de se reforçar as ações de combate à desnutrição. É imperioso que reforcemos o nosso papel no combate à desnutrição e o que façamos de forma integrada sobre o risco de comprometermos o desenvolvimento do nosso país. Esta ação inclui a forma como planificamos e implementamos as atividades de comunicação. Não podemos comunicar sobre nutrição de forma aleatória, ou seja, à medida que o novo programa é planificado, mas sim que seja rotineiro e que novas mensagens e novos materiais de informação, educação e comunicação sejam desenhados e implementados. Olá, paz. Bem nutrido. Olá, paz. O bispo emérito Dom Denis Sengulani foi convidado a participar do evento e destacou alguns hábitos culturais que influenciam para os altos níveis de desnutrição nas crianças. Há adultos que pensam que os ovos e boa carne são para eles, os homens, e não para as crianças. Até as assustam. Se forem de tradições onde há
circuncisão, dizem, vai ter problemas quando chegar à altura da circuncisão, e a criança com 5 anos não pode ter acesso aos ovos. E vão transmitindo isto de gerações a gerações. São tabus sem fundamento, que precisam de ser por todos nós, não ignorados, mas lidar com eles de modo construtivo. O governo espera que as ações de combate à desnutrição reduzam os atuais índices de 43% para 20% até 2020. Associações das cooperativas do Brasil e de Portugal pretendem expandir a sua experiência para Moçambique no quadro da Conferência dos Países de Língua Portuguesa, que se realiza a partir de amanhã em Maputo. Representantes daqueles países dizem que o fortalecimento do cooperativismo vai ajudar a mitigar os efeitos do déficit da produção de alimentos. Logo pela manhã desta segunda-feira, as delegações de cooperativistas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa mantiveram encontro com organizações de cooperativas moçambicanas, neste caso, no Mercado do Zimpeto, sede da Cooperativa dos Microimportadores de Moçambique. Com larga experiência, Brasil e Portugal prometem expandir conhecimentos para Moçambique e apoiar o funcionamento da cadeia de valor agrícola no país. Pelo menos 50% de tudo que se produz na agricultura brasileira passa por uma cooperativa. Hoje também a grande força financeira dos agentes financeiros no Brasil são as cooperativas financeiras. As cooperativas que operam como bancos e atendem a população nos serviços financeiros. Num momento como nós estamos vivendo de uma crise, as cooperativas têm se mostrado capazes de mitigar os efeitos da crise. Não solucionar, que ninguém faz milagre, mas aonde se tem cooperativa, os efeitos das crises são mitigados. O setor cooperativo tem o seu papel, é fundamental em países que estão numa via de desenvolvimento, porque ele consegue congregar, portanto, vontades, consegue juntar produções, consegue entrar no mercado, que é um papel hoje fundamental para a produção agrícola. Moçambique considera oportuna a realização da conferência, dada a necessidade de fomento do cooperativismo. O que a MPCM tem neste momento como tarefa é de dar capacitações aos cooperativistas, fazer perceber e ajudar a desenvolver as suas cooperativas, identificar os problemas existentes dentro das cooperativas para poder conseguir fazer as formações. A organização da cooperativa ajuda o trabalho dentro do mercado, sobre organizar os vendedores, ajudar os nossos importadores de toda a maneira da importação. A conferência sobre cooperativismo tem lugar esta terça-feira em Maputo. Fazemos uma breve pausa e eu convido-lhe para um breve intervalo. Não saia daí, voltamos com mais notícias. Até já. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Estresse é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se?
Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos, estava bem vago. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. O Parque Nacional de Gorongosa é um dos maiores símbolos do nosso país. Pelo valor da sua biodiversidade, também pelo papel que desempenha no apoio às comunidades que ali vivem. O sucesso da manutenção e da conservação da biodiversidade, o apoio às comunidades que ali vivem, só é possível com a contribuição de cada um de nós. É fundamental que cada um dos moçambicanos perceba o enorme valor que este parque representa para o posicionamento de Moçambique a nível nacional, regional e mundial. O Grupo Soico não poderia ficar alheio a esta iniciativa. O Parque Nacional de Gorongosa é uma bandeira de Moçambique, é uma bandeira de orgulho e de estima de todos os moçambicanos. É fundamental que o nosso apoio seja impactante na projeção deste símbolo a nível nacional e internacional. Esperamos que os nossos meios de comunicação social desempenhem um papel fundamental na promoção desta bandeira de Moçambique. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Regressamos às notícias e continuamos a palmilhar a informação pelo país e também pelo mundo. O INGC, em Inhambane, diz que está a dar o mínimo de assistência alimentar necessária para as pessoas assoladas pela seca naquele ponto do país. Das mais de cerca de 79 mil pessoas que precisam de comida, 56 mil são assistidas pelo INGC
sendo que outras 23 mil pessoas pela COSACA. A seca em Inhambane afeta mais de 149 mil pessoas, das quais 79 mil precisam de assistência alimentar imediata, dado que não têm como conseguir comida. O consórcio humanitário COSACA assiste apenas 23 mil pessoas. Entretanto, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Inhambane diz que, apesar das dificuldades financeiras, garante o mínimo de comida para as restantes 59 mil pessoas. Onde estão os parceiros, também estamos lá a monitorar o que está sendo feito pelos parceiros. Como governo, temos esse direito de garantir a monitoria efetiva e eficaz na comunidade, para evitar a superposição dos benefícios dos nossos beneficiários. O que nós queremos é o seguinte: o programa abrange mais pessoas, porque são toda a gente que estão assoladas pela seca. Onde está o INGC como governo a atuar, não são as mesmas pessoas que os parceiros também estão a beneficiar-se. Para a seleção dos beneficiários da assistência alimentar, dá-se primazia a crianças e mulheres chefes de família, bem como a idosos, mas ainda assim há quem dá a sua mão de obra e, em troca disso, recebe comida. Esta é uma distribuição gratuita que o INGC faz, mas além disso também temos o programa PASP, que é trabalho, alimento pelo trabalho. E temos algumas senhoras que exatamente estão a fazer o trabalho a nível da vila, a nível das nossas ruas, ao longo da estrada nacional, estrada que dá acesso à Vila Nova de Mambone. E essas pessoas trabalham em prol para o seu autossustento, porque na falta do emprego, então eles trabalham e recebem pela comida. O plano de contingência do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Inhambane está orçado em cerca de 146 milhões de meticais, sendo que 113 são para a compra de comida e 24 milhões para o abastecimento de água para assistir a população durante pelo menos 3 meses. O governo do distrito de Quilimane disponibiliza 100 chapas de zinco e 1 milhão de meticais para apoiar comerciantes do mercado FAI que no início deste ano viram suas bancas destruídas na sequência de fogo de grandes proporções. Os 230 comerciantes que perderam suas barracas devido ao incêndio de grandes proporções no mercado FAI no início deste ano já começaram a erguer seus novos empreendimentos para prosseguir a atividade comercial. Neste momento nós estamos a construir, porque depois do município de Entulhar aqui fez o parcelamento, então distribuímos aqui os lugares. Sim. E o dinheiro para a construção é do governo ou cada comerciante está a fazer? Não, isso é individual. Só eles só nos atribuem só o lugar. Então o dinheiro é individual. Cada comerciante está-se a massacrar. A sua barraca custou quanto para fazer? Nesse momento já estou acima de 100 e tal. Sim. Estamos quase na fase final das bancas, depois daqui a pouco vamos com a cobertura e daí cada um vai inaugurar a banca dele. Sim, sim. O que vende? Eu vendo aparelhagem, colunas, DVDs, amplificadores, mais outras coisas. O administrador de Quilimane visitou as obras que os comerciantes estão a erguer e ofertou 100 chapas de zinco. Igualmente anunciou estar disponível valores para apoiar os comerciantes. Conseguimos algo em 100 chapas e também o próprio governo, naquilo que são as iniciativas de desenvolvimento do distrito, foi possível criar condições ou mecanismos no sentido de fornecer alguma verba para esta comunidade que está também passando esses maus bocados e pensamos nós para o FDD, para o setor informal, cerca de 1 milhão de meticais, este valor que é para também catapultar as próprias atividades que esses nossos concidadãos têm levado a cabo no seu dia a dia. Os comerciantes enalteceram na ocasião o apoio prestado. Olhamos para as notícias de fora de portas e fazemos a atualização do massacre nos Estados Unidos da América. Um massacre que matou mais de 50 pessoas num clube noturno gay em Orlando, no estado da Flórida. Este já foi reivindicado pelo Estado Islâmico. O autor já tinha sido interrogado pelo FBI por suspeitas de ligações com terroristas. O autor do massacre foi identificado como Omar Mateen, um cidadão norte-americano de origem afegã de 29 anos.
O mesmo agiu sozinho e morreu numa troca de tiros com a polícia, após ter disparado indiscriminadamente contra uma multidão numa discoteca, tendo causado a morte a pouco mais de 50 pessoas e ferindo outras cerca de 30. Omar comprou legalmente armas de fogo no ano passado e tendo utilizado uma delas no massacre, segundo o FBI. O autor do massacre já tinha sido interrogado pela polícia por suspeitas de ligações com terroristas. Em 2013, o FBI interrogou Omar na sequência de ameaças que terá feito a um colega e que terão despertado a atenção das autoridades. Em 2014, o seu nome surgiu associado a Munir Abu Salha, homem apontado como o primeiro bombista suicida norte-americano que se suicidou num ataque bombista na Síria em 2014 ao serviço da Al-Qaeda. Questionado sobre como é que Omar adquiriu armas quando já estava sob vigilância por suspeitas de ligações terroristas, o porta-voz do FBI explicou que ambas as investigações em que ele estava envolvido tinham sido encerradas. Enquanto decorrem outras investigações sobre o crime, várias organizações da sociedade civil, em forma de homenagem às vítimas, que repudiam o ataque, estão a organizar marchas que deverão durar uma semana. Por outro lado, calcula-se que mais de 35 mil pessoas já doaram sangue para apoiar os sobreviventes, uma campanha considerada recorde. Para evitar outros possíveis atentados, centenas de agentes da polícia foram mobilizados para as ruas. Por outro lado, logo após o massacre, considerado o mais violento nos Estados Unidos desde os ataques de 11 de setembro, várias vozes com destaque para políticos influentes do mundo condenaram o ato, incluindo o próprio presidente Barack Obama, que classificou de terrorismo e ódio. Embora a investigação esteja ainda no início, já sabemos o suficiente para dizer que se tratou de um ato de terrorismo e de ódio. E nenhum ato de terrorismo e de ódio conseguirá mudar quem nós somos, afirmou Obama. Mais de 20 chefes do tráfico de drogas foram mortos pela polícia nas últimas 2 semanas na capital das Filipinas. A medida surge por recomendação do presidente eleito, Rodrigo Duterte, que decidiu apostar no combate ao tráfico. Rodrigo Duterte ganhou as presidenciais de maio com um discurso securitário e polêmico, focado na alegada ameaça de o país estar à beira de se transformar num narco-estado. Neste contexto, o presidente eleito, mesmo antes da sua tomada de posse, agendada para 30 deste mês, instou as forças de segurança a começarem a agir e prometeu recompensas aos policiais. Neste contexto, a polícia está a apostar na realização de operações noturnas, durante as quais têm sido detidas centenas de pessoas na posse de drogas, incluindo menores. Na capital filipina, em Manila, por exemplo, durante as patrulhas, mais de 20 chefes do tráfico já foram executados como forma de desincentivar aquelas práticas. O presidente daquele país já anunciou que vai instaurar o recolher obrigatório noturno para as crianças e que vai proibir durante a noite a venda de álcool. Duterte avisou, por outro lado, os pais culpados de abandono de que serão detidos e os filhos entregues a serviços sociais. A polícia de Manila tem demonstrado zelo na aplicação destas diretrizes e centenas de pessoas foram detidas nas últimas semanas. Vamos fazer mais uma breve pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país e depois de dias frescos. A temperatura pode voltar a subir. Maputo terá máximas de 25 graus Celsius e uma mínima de 13 graus. Prevê-se para Xaixai máximas de 24 graus Celsius e uma mínima de 12. Para Inhambane, uma máxima de 25 graus Celsius e uma mínima de 14 graus. Para a cidade da Beira, 26 de máxima, mínima de 18 graus. Prevê-se céu nublado e também alguma chuva para a Chimoio, com máximas previstas de 21 graus Celsius, uma mínima de 11 graus. Sol e chuva, melhor em nuvens para Quilomane, com 27 de máximas previstas e uma mínima de 16 graus. 28 de máxima previstos para a Tete e uma mínima de 15 graus, também com sol e algumas nuvens. Mais para o norte do país, Nampula com a previsão de 25 de máxima, mínima de 16. Pemba com muito sol e também alguma nuvem, 28 de máxima prevista e 17 de mínima. E completamente fresca será a cidade de Lixinga com 21 graus Celsius de máxima e uma mínima de 11 graus. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano.
Eles representam o povo. Renamo deve de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FIN não vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo. É uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Renamo à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, acede à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem cultura é um país sem identidade. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas.
Temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem ídolos é um país sem referências. Seguimos com a informação no Jornal da Noite, agora para olharmos para o desporto. O Ferroviário de Maputo conquistou ontem o campeonato da cidade de basquetebol em séniores femininos, após vencer o Costa do Sol por 46-44 no quinto jogo do play-off da final, a melhor de 5. Pelo segundo ano consecutivo, o Ferroviário de Maputo chamou a si o título de melhor equipa de basquetebol sénior feminino ao nível da capital do país. Mas não foi nada fácil, até pela réplica dada pelo Costa do Sol, que depois de ter estado a perder por 2-0 no play-off da final, forçou a realização do quinto e decisivo embate. Com uma defesa à zona muito forte, o Ferroviário de Maputo obrigou o Costa do Sol a cometer muitos erros e foi eficaz no ataque, tendo terminado o primeiro período a vencer pelo parcial de 11-5. No segundo período, o Costa do Sol melhorou defensiva e ofensivamente, tendo, no final desta etapa, conseguido marcar 16 pontos. No final da primeira parte, o marcador indicava 21-21. Veio o terceiro período com as locomotivas melhor em termos ofensivos, explorando o seu forte jogo interior. O Costa do Sol ainda tentou dar réplica, mas a vantagem no marcador era do Ferroviário de Maputo, com o parcial de 35-29. Com a indecisão a pairar sobre o vencedor, entrou-se para o quarto e derradeiro período. Aqui, nesta etapa, muita luta nas tabelas e as duas equipas já chegarem a um empate 37-37. Nos momentos defensivos, as locomotivas foram mais astutas e conseguiram vencer por 46-44. Portanto, 2 pontos de diferença que espelham o equilíbrio. O Ferroviário veio com uma outra atitude hoje. Primeiro a defender, que é aquilo que é a nossa maneira de estar. Depois, acima de tudo, concentradas. Em nenhum momento perderam a cabeça, estando em vantagem como estando em desvantagem. Diferentemente dos outros 2 jogos passados, em que a um dado momento a gente perdia a cabeça se estivesse sempre em desvantagem. Falhamos muito e tivemos muitas bolas perdidas, e algumas conversões fáceis que a gente não fez foram-nos fatais. Eu não conto muito os últimos segundos. Os últimos segundos é a reflexão daquilo tudo que a gente fez durante o jogo. Mas, como disse, estou bastante feliz com a minha equipa. Competimos ao alto nível, fizemos uma recuperação de 2-0, estivemos aqui, mostramos bom basquete. Todo mundo só saiu no fim porque até o fim não sabia quem havia de ganhar. O vencedor da prova recebeu um cheque no valor de 200 mil meticais, taça e medalhas, enquanto o finalista vencido encaixou 100 mil meticais. O técnico do Ferroviário de Nampula disse que a Zona Norte tem sido discriminada pela Federação Moçambicana de Futebol em relação a outras regiões do país. Para Arnaldo Salvado, a fase regional norte da Taça de Moçambique está a ser marcada por uma enorme desorganização. Falando depois de afastar o Desportivo de Nacala na partida que tinha por objetivo apurar o representante da província de Nampula na fase zonal da Taça de Moçambique, o técnico do Ferroviário de Nampula disse que a região norte tem sido de forma recorrente discriminada a avaliar pela calendarização dos jogos da fase regional norte da Taça de Moçambique, a segunda mais importante prova de futebol nacional. José Arnaldo Salvado revelou na ocasião que o jogo que a sua equipa realizou este
neste domingo com o Desportivo de Nacala foi demasiado forçado pela Federação Moçambicana de Futebol. Parece que viemos fazer aqui um jogo de brincadeira. Demos receita ao Desportivo de Nacala e um jogo que não serviu para nada. Portanto, essas pessoas estão a brincar claramente com o desporto. Agora, peçam-se responsabilidades à Associação Provincial de Nampula. Não são os clubes que vão pagar por isto. Portanto, o Ferroviário de Nampula não tem culpa absolutamente alguma nisto. Está aqui para jogar, veio jogar e dentro do campo nós queremos ganhar ou perder. E, portanto, queremos ir a Lixinga com representantes de Nampula para ganhar ou para perder. Portanto, me parece claramente que há uma enorme falta de bom senso por parte do dirigente da Federação Moçambicana de Futebol, que teimosamente quer mascar esse jogo para a Lixinga. Por falta de bom senso, por teimosia ou por má fé, é que a Federação Moçambicana ou o dirigente que está a querer fazer fim-capé não quer permitir e está a brincar claramente com o desporto, com o investimento das empresas e claramente que isso suja, marca claramente de forma negativa esta própria prova, que é uma prova de grande importância nacional, tem um patrocinador sério e o patrocinador também está a ver que por causa de caprichos, de pessoas que provavelmente não têm 2 dedinhos de inteligência e um pouco de bom senso, estão a fazer mal ao nosso... O timoneiro dos locomotivas da chamada capital do Norte, um dos mais experimentados técnicos do futebol nacional, diz não entender as razões que levam as regiões Sul e Centro a ter mais representantes na fase nacional da Taça de Moçambique em relação à Zona Norte. Portanto, aqui no Norte são necessárias fazer mais eliminatórias do que no Centro e no Sul para se apurar o único representante que o Norte tem. Também de forma discriminatória, o Norte só tem um único representante. Não sei porquê. Quais as razões desportivas para que o Norte de Moçambique só dê um representante à fase nacional da Taça de Moçambique? Temos 4 equipas no Moçambola, a Zona Centro também tem 4, mas eles têm 3 representantes na fase nacional e o Norte só tem 1. Mas, ok, isso é uma outra discussão, que logicamente terá que ter bases em critérios desportivos e não os tem, talvez em critérios regionalistas, mas e discriminatórios. Deve referir que os comandados de José Arnaldo Salvado qualificaram-se para a fase regional norte da Taça de Moçambique após vencer ontem, domingo, na disputa da última vaga de acesso à fase zonal da prova, o Desportivo de Nacala por 2 bolas sem resposta. E agora olhamos para o desporto motorizado. O piloto Christian Boucher foi o grande vencedor da 4ª prova do campeonato de karts da cidade de Maputo, deixando para trás a forte concorrência de Conor Hughes. Nem mesmo a temperatura baixa que se fez sentir na capital do país este domingo forçou os pilotos a tirarem o pé do acelerador e fazerem os motores roncarem. Pelo contrário, ao longo de todas as mangas, foi notório o elevado nível competitivo com os pilotos a baterem de igual para igual, com o objetivo de vencerem as provas. Na classe DDS, Christian Boucher foi mais forte a ocupar a primeira posição, seguido de Jared Vrey e Conor Hughes. Já na classe Maxerino A, Rodrigo Almeida, em primeiro lugar, Azik Rezak, segundo posto, e Guilherme Rocha, na terceira posição, ocuparam os lugares de pódio. Está a ser muito boa. Mais uma vez, como a prova passada, comecei mal a prova, mas consegui superar os problemas. No início não consegui me qualificar, tive que começar em último. Tive alguns problemas no kart, mas mesmo assim deu para acabar a prova e consegui ganhar a manga, e agora consegui ganhar esta manga, melhorando ainda mais o meu tempo. O automóvel Itaren Club de Moçambique faz um balanço positivo da prova, até porque, segundo esta agremiação, a mesma foi caracterizada por equilíbrio. Houve 30 inscritos, na última prova houve 33, mais uma vez com grande competitividade e sem acidentes. E muito felizes porque criámos aqui um bom ambiente para as crianças. Fizemos esta prova de comemoração do dia 1 de junho com balões, com lanches. A 5ª prova do Campeonato de Karting da cidade terá lugar no próximo dia 28 de agosto. Encerro o Jornal da Noite de hoje com a música de Stuart Sukuma e Argentina Luiz, por ocasião do Dia da Consciencialização do Albinismo. Despeço-me também marcando o novo encontro amanhã pontualmente, às 19h55 para mais informação. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz e de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou?
tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual.